Existe um termo no mercado aí que surgiu nos últimos anos que é Customer Experience, ou experiência do cliente. Só que todo mundo tá fazendo errado, né? A gente tá olhando aí as vagas que estão surgindo, as dores das pessoas quando chegam na gente, e na maior parte das vezes a operação BCX não é muito bem CX. E eu quero explicar aqui para vocês como que a gente conserta isso, como que a gente renova isso. Eu acho que é um dos propósitos da CS Academy, e o meu propósito pessoal também, amadurecer esse papo de CX, de experiência do cliente, de sucesso do cliente, atendimento no Brasil. E nesse vídeo aqui eu quero focar muito em CX e te ajudar a aplicar esse processo dentro da tua operação, seja ela uma pequena empresa ou uma grande, uma multinacional. Eu quero ajudar você aqui a desmistificar esse termo. E bom, para começar, o que não é CX, né? O que não faz parte desse universo, desse conceito de experiência do cliente? A gente chamar o atendimento de experiência, né? Só o atendimento na experiência. Mas eu preciso ter uma área de CX? Também não precisa. CX é quase que uma cultura, é algo que a gente sente, né? Algo que a gente sabe que está ali, mas não necessariamente é algo materializado. Então, entenda hoje, quando você entra numa loja, né, uma loja de departamentos, e você vê aquele negócio tudo bagunçado, as araras, as gôndolas ali um pouco mais bagunçadas, você já começa a entender o que é aquela experiência. Muitas vezes, em lugares um pouco mais baratos, você vai ter esse volume muito grande de produto, um atendimento não tão bacana, mas um preço muito legal. E aquilo ali é a experiência que eles estão se propondo a fazer. Restaurantes como McDonald's, Burger King, Habib's também traz isso, né? Pô, a variedade, velocidade, você sabe como vai vir a sua comida e isso é a experiência que eles querem proporcionar num valor justo, inclusive. Agora, se você quer ter uma baita de uma experiência no restaurante, você vai num restaurante de uma culinária japonesa, italiana, né? Algo mais gastronômico, né? Para você viver uma experiência gastronômica. Então essa diferença, né, do que é uma boa experiência, do que é uma má experiência, ela não está no modelo de negócio ou na precificação. O McDonald's, o Habib's e o Burger King, eles propõem a dar uma boa experiência dentro daquilo que eles estão propondo como modelo de negócio. Do mesmo jeito, um hotel 5 estrelas ou um restaurante com estrela Michelin também se propõe a fazer algo dentro daquela precificação, daquele modelo de negócio dele. Então a experiência não quer dizer que precisa ter uma pessoa só pensando nisso. Mas como o produto, como a estrutura de negócio foi estruturada, é o mais importante. Então o que você precisa decidir? O que você quer proporcionar como experiência para o seu cliente? Então eu quero ter algo premium, eu quero ter algo com ticket médio alto, eu consigo fazer isso, tem demanda para isso, né? Então quanto que você está se dispondo a entregar uma experiência uau, né? E muitas vezes não é isso que aquele cliente está buscando. Então ele quer algo rápido, ele quer algo mais ágil, ele não quer ficar conversando com você, ele só quer que você resolva o problema dele. Então o primeiro ponto aqui nessa estrutura, né, do que eu quero trazer aqui nesse conteúdo é: saiba qual é o seu propósito de experiência do cliente. O que você quer entregar como experiência do cliente? Para que serve a experiência do cliente dentro do seu negócio? E muitas empresas que começaram assim, se deram muito bem e fizeram o que a gente chama de Customer-Led Growth, né? Então elas cresceram por meio dos clientes. Vou dar 2 exemplos brasileiros para vocês. Primeiro, o Nubank. O Nubank hoje é o maior banco do Brasil, né? Até a gravação desse vídeo é o maior banco do Brasil, e eles cresceram para resolver um problema dentro do universo de banco, que é o cartão de crédito. Então eles deram uma experiência muito melhor. Você ia lá, baixava o aplicativo, hoje é muito comum isso, né? A gente baixava o aplicativo, dava uma semana o cartão estava em casa, numa caixinha mais bonita, numa experiência de 0 fila, né? Baixava o aplicativo. No começo lá ainda era member get member, né? As pessoas indicavam a gente, e aí aquele cartão chegava e a gente já podia sair utilizando. Isso deu acesso a cartão de crédito para muita gente, bancarizou muita gente. Outro exemplo é a Azul. A Azul nasceu falando: vamos melhorar a experiência na aviação brasileira. Aumentaram 10 centímetros a distância das pernas, as pessoas são muito mais gentis, né? A comida era muito melhor, e tudo isso foi gerando um buzz dentro da aviação. A Azul é muito mais legal, muito mais moderna. Olha as cores, a identidade visual. Então toda a jornada da Azul foi criada para proporcionar uma experiência melhor. E eu conheço ambas as operações e não necessariamente as pessoas que estão pensando experiência são as pessoas que pilotam tudo isso, né? Todo mundo, desde produto, né, concepção de produto, inovação, vendas, né, a parte comercial, a parte de parceiros, todo mundo pensa em cliente, todo mundo pensa em experiência. Então é uma cultura instaurada nessas empresas. Então se você está começando a sua empresa agora, é uma dica mega importante você começar já a pensar na experiência que você quer proporcionar, como vai ser essa jornada. Se você já está numa empresa grande, também dá para fazer, um pouco mais difícil, né? A gente tem que mover um transatlântico, né?
mudar de direção, mas também é possível, né? É um pouco mais difícil, mas eu começaria no foco na cultura, né? Como que eu movimento a cultura desde a diretoria, passando pela gestão, né? Todos os executivos, e aí por fim chegar na operação para que realmente as pessoas tratem bem o cliente, que a experiência seja bacana, que a concepção do produto seja focada no cliente. Então toda essa estrutura numa empresa grande é importante, né? Todo mundo está olhando para o cliente. Existem diversas formas de fazer isso, inclusive na nossa plataforma tem algumas formações focadas em experiência do cliente, onde a gente ensina isso e como você consegue aplicar CX numa grande empresa, numa empresa que já está caminhando. E, bom, o segundo passo para quem quer criar isso, né, dentro da empresa, né, quer criar uma unidade de CX ou o conceito de CX dentro da empresa, é você conhecer o seu cliente, ouvir o seu cliente. Onde você consegue ouvir o seu cliente dentro de toda a estrutura que ela tem? É no comercial? É no suporte? Né? O suporte, assim, geralmente, fazendo um parênteses aqui, o suporte geralmente tem uma riqueza de dados, de informações gigante. Então, se você descer lá no suporte, abrir o seu sistema aí de suporte, de tickets, você já vai ter um monte de feedback, você não precisa disparar um NPS, você já tem lá todos os feedbacks, né? Você já sabe o que precisa melhorar, você já sabe o que vai fazer aumentar a sua notinha, então desça lá. Inclusive, os grandes cases de mercado, né, a Amazon, o próprio Nubank, a Disney, todos esses, os diretores descem uma vez por mês na operação. Seja na Disney, lá tem um papo que o pessoal vai na barraquinha de pipoca, na fila dos brinquedos, para sentir o cliente, conseguir ouvir o cliente melhor. Então, não necessariamente a gente precisa disparar uma pesquisa, a gente tem alguns pontos de contato que podem ser até mais eficientes do que um NPS, um CSAT que a gente está disparando. Então, se atente aos modelos, aos momentos que você consegue ouvir melhor o seu cliente. Isso se chama Voice of Customer ou voz do cliente, né? Como que eu ouço o cliente? Então, o sistema de voz do cliente precisa ser eficiente, né? A gente precisa saber onde que o cliente está falando, onde que a gente pode ouvir ele, e ele precisa ser frequente, constante, né? A gente precisa ouvir sempre, porque a gente vai fazer melhorias, algumas coisas vão piorar, e a gente precisa acompanhar essa voz do cliente para a gente priorizar ou não dentro dos projetos, dentro das coisas que estão acontecendo nas áreas, né? Eu digo nas áreas por quê? Porque não necessariamente a pessoa que está na pilotagem, né, o capitão ali de CX, tem autonomia para mexer em tudo, né? Se é uma indústria, como que eu vou mexer no produto, na embalagem, ou no sabor de um alimento, né? Então é muito difícil. Então essa pessoa ela é responsável por ouvir o cliente, trazer os feedbacks, e a cultura de gestão precisa estar ligada para a gente conseguir fazer essas conexões. E é por isso que uma prática mega interessante, a gente tem isso nas nossas formações, como criar os embaixadores de CX dentro da empresa, porque aí você coleta pessoal do comercial, pessoal do atendimento, pessoal de produto, de inovação, e cria esse comitê, né, esses embaixadores que vão brigar pelo cliente nas áreas que eles estão. E quando você conseguiu, né, levantar todas essas informações do cliente, o próximo passo é mapear a jornada. Existe um conceito que é a jornada as is, né? O que é a jornada como ela é, né? Então, como que a gente mapeia todos os pontos de contato com o nosso cliente. E aí a gente precisa priorizar os pontos que não estão muito legais. O que está derrubando a experiência do meu cliente? Vamos dizer que no meu checkout, no meu carrinho, do meu e-commerce, eu tenho um probleminha. Então, eu preciso atuar em cima desse problema para melhorar a experiência. Então, quando a gente mapeia a jornada, coloca lá no papel, coloca lá numa ferramenta, né? Tem o Miro, o Mural, né? Várias ferramentas gratuitas aí na internet. Essas ferramentas nos ajudam a mapear como ela é. E aí é interessante a gente trazer pessoas de outras áreas para esse workshop, para essa discussão. Feito o mapeamento da jornada, a gente precisa priorizar melhorias, né? Então vai sair lá umas 10, 15, 20 hipóteses de melhorias, a gente precisa ranquear isso, precisa priorizar. E aí, esse é o papel do agente, né, da pessoa ali, o analista de experiência do cliente na empresa. Ele conseguir coordenar as melhorias, coordenar esse processo de melhoria na jornada do cliente. Se você quiser se aprofundar mais em CX, a nossa plataforma tem uma trilha completa de experiência do cliente. São mais de 100 horas de conteúdo, de cursos, masterclass e uma especialização online ao vivo, onde a gente ensina em formato de workshop. Você vai conhecer outros profissionais de outras empresas, você vai conseguir conhecer especialistas do mercado, que são as pessoas que trazem esse conteúdo, e construir em cima de exercícios práticos a sua operação, né? Como eu construo o meu sistema de Voice of Customer, a minha jornada, as minhas segmentações, os meus modelos de melhoria, né? Então tudo isso a gente passa nesse workshop, que é mega prático, mega mão na massa, para você conseguir avançar e acelerar esse processo de construção da sua operação de CX. Beleza? Espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever no canal e dar o like, e clica no sininho também para você receber todos os nossos conteúdos daqui para frente. Valeu, gente, um abraço e até a próxima!